Bom, eu vim falar desse tema aí, a construção do estado de exceção nas democracias constitucionais. E o senso comum da, da análise política é colocar estado de exceção e democracia em ambientes totalmente distintos, né? São construções políticas totalmente distintas, de modo que onde há democracia, não há estado de exceção. E onde há estado de exceção, não há democracia. O problema é que muitos analistas negligenciam o fato de que o estado de exceção ele não nasceu nem no absolutismo do século XVII, XVI, nem no totalitarismo do século XX, né? Na verdade, o conceito de estado de exceção ele nasce em plena democracia constitucional, né? Na democracia constitucional francesa. Inicialmente, ele nasce para dar conta de contextos militares, só que com o tempo ele foi sendo expandido e começou a ocupar a vida civil mesmo, a vida da normalidade. E se a gente seguir a trilha de um Walter Benjamin, que acredita que o estado de exceção na contemporaneidade se tornou permanente, cada vez mais a vida dos civis vai estar contaminada por essa exceção que vira regra, né? Então é mais ou menos sobre isso que eu quero tratar nesse seminário, nessa palestra, né? Só que para a gente entender o estado de exceção, a gente tem que vir um pouco mais para trás e entender o que significa o próprio Estado, né? É claro que existem muitas divergências sobre como o Estado surgiu, qual o papel que o Estado desempenha na sociedade. Mas se a gente pega a origem etimológica do Estado, o Estado vem de status, né? Que quer dizer uma determinada situação, condição, ou como alguns atribuem, uma determinada ordem, ordenação, né? A nossa própria ideia de ordenamento jurídico e coisas do gênero vem dessa noção de que o Estado estaria vinculada à ordem. Então a gente poderia dizer que o Estado é aquele que ordena o caos de uma sociedade, criando um ambiente de normalidade. O Estado tem tudo a ver com normalidade e o nosso conceito de norma jurídica tem a ver com isso também. Já a exceção, ela vem do verbo latino excipio, que deu origem à nossa palavra exceptio, né? E a gente poderia destrinchar esse excipio em duas outras palavras. Uma é o ex e outra o cipio, né? O cipio, ele tem um sentido de tomar algo no modo suspensivo, mais ou menos o mesmo sentido que tem o Aufhebung dos alemães, né? Que é traduzido como suspender, levantar, tomar algo suspensivo, suspender um paradigma, né? Na verdade é suspender a matéria mesmo. E o cipio quer dizer isso no latim. E o ex, nesse sentido, designa a retirada de algo do seu lugar, subtrair aquilo que lhe é próprio. Então a gente poderia definir, ainda no âmbito da etimologia, o estado de exceção. Então, o estado de exceção seria um conjunto de medidas que rompe com a normalidade do Estado enquanto unidade política, retira a normalidade que é própria do Estado, subverte a sua ontologia. Isso é um paradoxo, né? Porque o soberano, que deveria ser o mantenedor da normalidade, que é típica do Estado, é justamente aquele que tem a prerrogativa de gerar uma exceção nessa normalidade, de romper com essa normalidade, de instaurar uma exceção. E o Giorgio Agamben, ele chama isso de paradoxo da soberania, né? Para a gente entender esse paradoxo da soberania, a gente tem que voltar um pouco mais. A gente tem que voltar a Carl Schmitt, que no seu livro Teologia Política, basicamente em 2 livros, tanto na A Ditadura quanto na Teologia Política,
Mas propriamente na teologia política ele começa com uma frase seminal que já foi muito discutida na teoria política, que é a noção de que soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção. Soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção. Só que a gente tem que entender que essa frase de Schmitt, ela, não só a frase, o debate, né, ela provoca um debate com um dos maiores juristas do século XX. Schmitt é outro dos maiores juristas do século XX, que é Kelsen, né? Tem um grande debate entre Schmitt e Benjamin, Walter Benjamin, mas eu queria mostrar para fins paradigmáticos o debate com Kelsen. Então, Kelsen, você sabe, ele vai dizer que soberano é aquele que detém um monopólio da produção da norma jurídica. Schmitt vai dizer o contrário. Não, soberano não é que detém um monopólio da produção, mas é o que detém o monopólio da decisão de suspender ou não a norma jurídica. Porque Schmitt, ele vai fazer uma diferenciação que não existe em Kelsen. Ele vai diferenciar norma de aplicação. Para Kelsen, o papel da ciência jurídica é descrever esses textos legislativos. A norma é uma abstração em relação à lei. A doutrina confunde muito, né? Normativismo com legalismo. Normativismo é algo superior, né? Kelsen é muito claro. Ele vai dizer, a ciência jurídica, o papel da ciência jurídica é descrever esses textos que nós temos e criar abstratamente a norma. A norma está na abstração. Essa é a primeira distinção. Schmitt, ele distingue norma de aplicação. E Schmitt, ele chega numa noção, numa ideia que é muito esdrúxula do ponto de vista de um normativista. Quem pensa o direito a partir do normativismo estranha muito essa ideia. Schmitt vai dizer, em outras palavras, que o soberano ele não precisa do direito para criar direito. Ele não precisa do direito para criar direito, o que para um normativista seria muito estranho. Você se lembra que Kelsen dizia que uma norma inferior retira seu padrão de legitimidade de uma norma superior e assim por diante. Então não há como criar direito sem um direito que legitima anteriormente essa criação. O Schmitt ele vai dizer isso. Não, em outras palavras, é claro que ele não diz isso, é uma interpretação minha subjetividade aí. Ele vai dizer, o soberano ele não precisa do direito para criar direito, e eu tenho que me alongar um pouco mais para isso. Para entender esse paradoxo da soberania, você tem que saber que o soberano é um ente que ele é interno e externo ao mesmo tempo ao ordenamento. Ele é interno por quê? Porque a sua competência jurídica ela provém do ordenamento, ela provém da Constituição. Só que ele é externo porque ele é o único que detém o monopólio de suspender a ordem jurídica. E ele é externo também porque esse ato, essa decisão de suspender a ordem jurídica atinge a todos, menos a ele próprio. Então esse é o paradoxo da soberania. Existe um ente que é previsto constitucionalmente e que ele detém um monopólio de dizer que a Constituição não vale. E esse monopólio só atinge terceiros, nunca ele próprio, né? E aí a gente tem que entender que nessa perspectiva, diz Agamben, por exemplo, o nazismo pode ser entendido como um período em que foi 12 anos de estado de exceção. Porque o que aconteceu? Hitler, quando ascende ao poder, ele não ascende com um golpe de estado. Pegarem armas e vamos assumir o poder. Não. Hitler ele ascende legitimamente. Hitler ele ascende a partir dos critérios previstos na Constituição de Weimar. O que acontece é que, em 1933, Hitler expede um decreto famoso, né, que é o Decreto em Favor da Proteção do Povo e do Estado, que na prática suspendeu as garantias constitucionais. Mas veja que o artigo 48 da Constituição de Weimar previa isso, que diante de problemas com a ordem social e problemas com a segurança da sociedade, o soberano ele poderia suspender algumas garantias constitucionais, né? E foi assim que ele fez. É claro que essas palavras segurança jurídica, segurança social, ordem social são tipos abertos e podem estar sujeitos à interpretação de quem? Daquele que detém o monopólio de decidir se essa
se a ordem social e a seguridade social estão sendo ameaçadas para eu poder suspender essas garantias constitucionais. É por isso que Schmitt ele vai dizer que o Führer, que é o líder, que eu estou chamando de soberano, é o mais autorizado intérprete da Constituição. E sem criar comparações indevidas, o Schmitt ele vai dizer que o soberano, o Führer, é o guardião da Constituição. Hoje a gente vê, inclusive, com texto constitucional dizendo que o STF é o guardião da Constituição. Mas por quê? Tirando uma administração regional da justiça, das cortes regionais de justiça, o STF é aquele que tem o direito de errar por último, né? É aquele que tem o direito de suspender a ordem, criando uma exceção, e a gente vai ver mais para frente, né? Então, o primeiro passo para entender o estado de exceção é entender a obra de Carl Schmitt. Mas existe uma outra combinação que a gente pode fazer a partir de Schmitt também, de outro autor típico do nazismo, que é Gunther Jacobs, que ele cria a noção de direito penal do inimigo. Essas duas noções, a noção de exceção em Schmitt e essa noção de direito penal do inimigo, apesar de nenhum citar o outro em suas obras, são noções que precisam ser analisadas juntos para entender esse paradigma da exceção. O que é que dizia o Jacobs? Jacobs dizia que, em pequenas palavras, em curtas palavras, aquele que transgride a lei é um inimigo do Estado. E a lógica é simples. Se a lei é uma emanação da soberania, o soberano enquanto fonte primária da criação das normas jurídicas, se a lei é essa emanação da soberania do soberano, quem transgride a lei, diz respeito ao próprio soberano. Então é um inimigo do Estado. Se você lê Vigiar e Punir, de Foucault, quando Foucault vai falar das punições públicas, a razão de, num primeiro momento, essas punições serem públicas era para mostrar para os demais cidadãos uma espécie de prevenção geral mais antiga da pena. Era para mostrar para os cidadãos que eles, quando infringiam a lei, eles estavam desobedecendo, eles estavam indo de encontro ao próprio soberano. Então, o soberano, por um mecanismo de força simbólica, ele teria que mostrar para todos o que acontece com quem transgride a lei, né? Então, o Jacobs, ele vai fazer uma distinção. Existe o direito penal do cidadão e existe o direito penal para os inimigos. O direito penal do cidadão, a norma continua em vigor. Já o direito penal para os inimigos é uma norma que vai ser suspensa. Porque diz Schmitt, diz Jacobs, que deve-se fazer tudo para punir aqueles que transgridem as leis. Então, Jacobs, ele propõe que qualquer pessoa que não respeite as leis e a ordem legal de um Estado deve perder todos os direitos como cidadão e como ser humano. E que o Estado deve permitir que essa pessoa seja perseguida por todos os meios disponíveis. Comparando ao que a gente tem em tese hoje, quando um sujeito comete um crime, transgride uma lei, ele tem todas as garantias jurídicas de ser punido de acordo com o que essa lei propõe. Ele tem direito à ampla defesa, ele tem o direito ao contraditório, ele tem direito a ser julgado por um juiz natural, ele tem direito a ser julgado nos parâmetros do que a norma penal impõe, ele tem direito à assistência de um advogado, ele tem direito que no seu julgamento ele esteja presente, etc, etc. Então, todas essas garantias, diz Jacobs, não, para os inimigos não, porque os inimigos ofendem o próprio soberano. Então, se a gente junta Schmitt com Jacobs, a gente vai dizer que diante do inimigo suspende-se a norma e instaura-se uma exceção, sem que para isso, e aqui é o detalhe, seja necessário derrubar toda a ordem jurídica. Não se derruba toda a ordem jurídica, porque para os bons cidadãos ainda prepondera essa ordem jurídica, né? Então, para a gente trazer a discussão mais para perto, eu vale de uma metáfora de um professor da UFPE, o Torquato Castro Júnior, que ele faz, não a partir da obra de Schmitt e de Jacobs, ele sustenta que a própria lógica jurídica é essa lógica da exceção, que ele não trata como exceção.
ele trata como distinção categorial. Ele diz que toda lógica jurídica é essa lógica da gente querendo fugir dos limites que a norma impõe ao intérprete. E ele faz uma metáfora muito interessante para a gente entender isso, que é a metáfora do pisar terapêutico e do pisar ordinário, né? Ele diz que... eu vou falar da metáfora depois, primeiro eu falo dos exemplos e depois eu combino tudo com as metáforas, né? Ele fala que o direito ele é cheio dessas distinções categoriais, porque se a norma impõe que o intérprete faça alguma coisa, a gente diz, não é que a norma é inválida. Na verdade, a norma não abrange esse caso. Então eu crio distinções para fugir da norma. Por exemplo, a distinção que tem muito na dogmática civil, principalmente na dogmática do direito de família, entre coisa julgada formal e coisa julgada material. A coisa julgada é aquele estado do processo em que não se admite mais rediscutir o tema jurídico, o objeto jurídico, né? Ele não admite mais recursos. Quando a decisão transita em julgado, a gente não pode mais rediscutir. Só que aí a doutrina faz uma distinção em que a coisa julgada formal só impede a rediscussão daquelas pessoas que estiveram envolvidas naquele processo. E a coisa julgada material impede a rediscussão, inclusive, de terceiros que não estavam naquele liame processual. Isso é usado muito na lei de alimentos. O que é que acontece na lei de alimentos? Você, que é pai, dá alimentos para o menor, para o alimentante. Então, só que acontece que, mudando-se o estado social dessas pessoas envolvidas, se você é o alimentador, você consegue um emprego melhor ou consegue um emprego menor, você vai poder mudar a prestação de alimentos, essa quantia. Só que existe outra ação para isso, que é a ação de modificação de alimentos. Então, a lei de alimentos diz com todas as letras que se trata apenas de uma coisa julgada formal, ou seja, que pode ser modificada por um outro processo. Já a coisa julgada material não pode ser modificada. A própria configuração dogmática, a elaboração dogmática dessa ideia de coisa julgada formal é justamente para fugir da ideia geral de que coisa julgada não se discute mais. Um outro exemplo é a questão do nemo tenetur si detegere, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, que é uma doutrina que surge, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E qual é o foco dessa doutrina? Qual é o objetivo dessa doutrina? Que não é possível ter prova sem consentimento. Não é possível ter prova sem consentimento. Aí o STF, ele ignora essa origem e ele faz uma distinção categorial para fugir desse princípio. Ele diz que existem provas que são invasivas e existem provas que não são invasivas. Ele fez isso numa decisão sobre um acusado que tinha muitos crimes nas costas dele, só que não tinha, em tese, né? Porque não tinha prova contra ele. Então, no refeitório do presídio, esse cidadão, ele tomou uma água e eles pegaram a saliva dele para fazer um exame de DNA e foi provado que ele era... que ele tinha sido o autor desses vários crimes. Só que aí houve uma enorme discussão para saber, não é proibido fazer provas contra si mesmo. Aí o STF faz aquela dogmática toda para dizer, não, existem provas que são invasivas, por exemplo, eu fazer um exame de sangue, isso é uma prova invasiva, eu tirar forçosamente o seu cabelo, é uma prova invasiva, e existem provas que não são invasivas. Então veja que toda dogmática é criada para criar um exceptio, se a gente pensar nos juristas romanos, ou até um distinguish do common law. Então, o professor Torquato, ele elabora uma metáfora para explicar essas ideias, né? Que é a metáfora do pisar terapêutico e do pisar ordinário. Ele fala sobre uma norma jurídica que lhe diga é proibido pisar na grama. Tem uma placa lá, é proibido pisar na grama, porque quem pisa grama estraga a grama, etc. Só que quem é que colocou primeiro aquela placa naquela grama? Aquele sujeito certamente estragou a grama, né? Quem é que, para cuidar da grama, o sujeito tem que pisar na grama, o jardineiro, um aguador, etc. Então, a dogmática, ela vai começar a fazer uma distinção
para que não impossibilite esse objeto jurídico. Qual é o objeto jurídico? A preservação da grama. Só que para preservar essa grama, a gente tem que infringir a própria norma que diz, que fala da preservação da grama, né? Que diz não pise na grama. Porque não é possível cuidar da grama sem pisar na grama. Então, a dogmática vai fazer, metaforicamente, né, uma distinção. Existe um pisar ordinário, daqueles que só prejudicam a grama, e existe um pisar terapêutico, daqueles que ajudam a cuidar da grama. O pisar terapêutico pode, mas o pisar ordinário não pode. Se a gente fosse extremamente legalista, a gente ia dizer, nenhum pisar pode. Então, é uma metáfora para entender essas distinções. E se a gente junta... É bem inapropriado juntar a grama com o Torquato, mas se a gente junta essas duas compreensões... a gente vai dizer que para o Giorgio Agamben, o direito aplica-se desaplicando-se, ou seja, suspende a norma para aplicar o direito. E se a gente usa essa metáfora do professor Torquato, a gente vai dizer, criamos distinções para fugir da norma, ao mesmo tempo que as distinções, quando surgem, passam a integrar a própria norma. Porque a norma é o texto legislativo mais uma série de interpretações que fazemos... sobre esse texto, né? Porque, no sentido de que hoje temos muito mais Constituição de 88 do que em 1988. Ali a gente só tinha um texto, mas as interpretações que fizeram-se pós-88, eles integram a própria norma jurídica. E se a gente trazer para o Brasil essa discussão, né? A gente trazendo para o Brasil, eu peguei duas citações de um dos maiores juristas do Brasil, que foi Pontes de Miranda, e um ex-ministro do STF. O Pontes de Miranda, logo em pós-64, pós-golpe de 64, ele diz o seguinte, as Forças Armadas violaram a Constituição para poder salvá-la. As Forças Armadas violaram a Constituição para poder salvá-la. Enquanto o ex-ministro do STF, que é o ex-guardião da Constituição, Carlos Aires Brito, ele chega a dizer, e ele disse isso há 3 semanas, hoje vivemos uma pausa democrática para um freio de arrumação. Então é aquela ideia que a gente suspende a norma para aplicar o direito. Ou a ideia de que a gente suspende a norma para pegar o inimigo. É mais ou menos essa interpretação que eu faço, né? E se a gente pensar, a gente vai na trilha de Walter Benjamin e pensa que se o estado de exceção se tornou permanente, isso vira um paradigma de governo. Agora, a gente é governado pela exceção que se torna regra, né? E é por isso que hoje em dia vemos muitas decisões teleológicas, finalistas, muitas vezes totalmente afrontosas à norma, né? Totalmente afrontosas às normas constitucionais e às normas infraconstitucionais. A gente pode pegar um primeiro exemplo, que é o exemplo da decisão do STF que permitiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o casamento homoafetivo. Politicamente, eu concordo muito com essa decisão. Politicamente. Mas juridicamente fica difícil concordar, porque na Constituição tem lá escrito casamento é a união entre homem e mulher. O STF, de forma bem rasteira, o que é que o STF disse? O casamento é a união entre homem e homem e mulher. Entenda-se isso, leia-se isso. Mas enquanto é uma decisão ativista que é favorável à sociedade, a sociedade tinha que se fazer uma pesquisa empírica, né? Mas não causou comoção social. Como eu disse, politicamente eu concordo, mas juridicamente é um absurdo essa decisão. Suspendeu a norma constitucional não tem nenhuma relevância nesse sentido. Outro exemplo que eu trago é o exemplo da ofensa que o STF fez ao princípio da presunção de inocência. O que é que diz o princípio da presunção de inocência lá no artigo 5º? É presumivelmente inocente aquele que foi condenado por sentença penal condenatória não transitada em julgado. Esse é inocente. Aquele que foi condenado por uma sentença penal que não há possibilidade de interpor mais recurso, de ajuizar recurso, esse é condenado, né? Até isso, ele é presumivelmente inocente. Se há possibilidade de recurso, ele é presumivelmente inocente. O que é que o STF fez? Bom, se ele é condenado no primeiro grau e ele recorre,
No segundo grau, se a sentença for confirmada, inverte-se a presunção de inocência. Ele agora é presumivelmente culpado e não mais inocente. Embora ele possa recorrer ao STJ ou ao STF, dependendo se o tema é de direito constitucional, né? Veja que essa inversão só tem um problema. Existe uma norma constitucional que diz justamente o contrário. Então, essa ideia de Walter Benjamin, que o estado de exceção se torna permanente, é uma ideia que ocorre corriqueiramente no nosso ambiente jurídico, principalmente quanto mais alta for a Corte de Justiça, porque trata com cláusulas mais abertas, mais isso ocorre. Um outro exemplo é que teve um juiz federal lá de Curitiba que ele, numa cautelar de interceptação telefônica, ele pega toda a conversa que não tem nada a ver com a existência do crime e tira o sigilo dessa conversa, divulgando a toda a população, a quem quisesse escutar essa população. Só tem um problema. Existe um dispositivo na lei de interceptação telefônica que diz que isso é crime. Por quê? Liberar essa conversa, tornar pública essa conversa é crime, segundo essa lei e segundo o próprio Código Penal. O que é que ele teria que fazer, esse juiz? Ele teria que inutilizar essa conversa, destruir essa conversa com a presença do Ministério Público, do delegado de política. A gente chama isso de incidente de destruição, de inutilização, né, desse documento, de todos esses dados. Então, mas o que é que ele fez? Não, eu não faço isso, eu divulgo essa conversa. Aí qual é a consequência para ele? O que é que ele faz? Ele faz um ofício para o Supremo Tribunal Federal pedindo desculpas. Que agora, evidentemente, uma nova causa de extinção da punibilidade, o pedido de desculpas. Quando tiver o trabalho no gabinete criminal, quando tiver lá, é muito comum, nas últimas perguntas no interrogatório, o juiz chegar e dizer: você tem mais alguma coisa a dizer em seu favor? Ele diz: eu queria uma segunda chance. Eu peço desculpas à família, eu queria uma segunda chance. Agora a gente já vai ter que pensar se isso é uma nova causa de extinção da punibilidade. E um ministro do Supremo, ao analisar esse caso, disse que isso não se trata de crime, isso é erro improcedendo. Não é crime, né? Quanto mais alto o acusado, mais difícil dele cometer crime. Mas isso acontece a toda hora, né? Se a gente pensa na atuação das polícias nas comunidades brasileiras, onde se inverte a todo instante a presunção de inocência. Se a gente pensa na questão da relação entre a polícia e as manifestações populares, porque, veja, está todo mundo dentro da lei. A liberdade de reunião é prevista constitucionalmente e existe uma grande dogmática e uma jurisprudência tanto nacional quanto internacional sobre isso. Só que quem participa com frequência de manifestações populares sabe que o policial pega os líderes da manifestação e diz: nessa parte aqui, nessa calçada aqui, vocês não podem ir. Ou naquele parque, vocês não podem ir. Vocês têm que ficar por aqui, tem que controlar seus grupos. O grande grupo só pode passar por aqui, etc, etc. Veja, se está todo mundo dentro da legalidade, por que eu, manifestante, tenho que obedecer uma série de regras que não estão previstas em canto nenhum, não são instruções normativas, não tem nada sobre isso. Regras feitas ad hoc pelos policiais. Então, isso é um exemplo de uma suspensão que se torna regra. Porque, veja, uma exceção que se torna regra. Veja que existe toda uma normatização sobre o jurisprudencial, inclusive, sobre o direito de liberdade de expressão e liberdade de reunião. Mas, na prática, a extensão desse direito se dá pelo comandante da Polícia Militar. É o comandante da Polícia Militar que vai dizer até onde eu posso ir. Se a gente pega como último exemplo a Lei Geral da Copa e a Lei Geral das Olimpíadas, o que acontece com essa Lei Geral da Copa e a Lei Geral das Olimpíadas que está no gabinete da presidente para ela sancionar ou não? Tomara que não sancionem, né? A liberdade de reunião e a liberdade de expressão só serão permitidas no ambiente onde os eventos vão acontecer se for favorável ao evento. Existe disposição normativa nessa lei. Só se for favorável ao evento. Eu quero fazer um cartaz dizendo que a Olimpíada é o melhor evento do mundo. Pode.
eu quero fazer um cartaz dizendo que o dinheiro público foi para o ralo. Não pode. Nessa lei geral das Olimpíadas. Outra coisa, a instituição de novos crimes nessa lei geral das Olimpíadas. A impossibilidade de determinados trabalhadores que por anos trabalharam naquelas áreas, camelôs, por exemplo, eles não vão poder vender cachorro-quente naquela área. Porque só aqueles funcionários autorizados que vão poder vender os seus produtos, só determinados produtos vão poder ser vendidos naquele ambiente. E veja que, se isso fosse um ambiente privado, tudo bem. O problema é que é um bando de espaço público que está sendo privatizado por esses grandes eventos. Coisa que acontece no Carnaval Recifense também. Grandes espaços públicos que são feitos de camarote. No Carnaval desse ano tentaram fazer um camarote na Torre Malakoff. Faz-se camarote nas praças recifenses com dinheiro público, né? E que o público não pode entrar, só aqueles convidados, aqueles que pagam, fazem camarotes VIPs, né? Então, a conclusão é que essa lei, ela suspende a própria Constituição. A Constituição diz que a liberdade de expressão e a liberdade de reunião é uma norma de eficácia plena, auto-aplicável. E vem a lei que diz, não é assim não. Então, a lei suspende a Constituição, quando hierarquicamente isso nunca poderia ocorrer. E aí a gente faz pensar que a Constituição é muito diferente do que Conrad Hess queria quando falava da força normativa da Constituição. A Constituição, nas nossas democracias constitucionais, e seguindo esse paradigma de um estado de exceção permanente, essa Constituição é uma mera folha de papel, para usar Ferdinando Lassalle, em relação aos fatores reais de poder. E esse é um grande problema do nosso constitucionalismo contemporâneo. Qual era o grande problema do constitucionalismo e dos juristas da década de 80? Aqueles filiados à teoria crítica do direito, ao movimento do direito alternativo, etc, etc. Esses juristas, eles faziam meramente um discurso do poder sem um discurso dos direitos. Muitos com base marxista, etc. E hoje, o nosso constitucionalismo contemporâneo faz um discurso dos direitos sem um mínimo discurso do poder. Eu acho que a Constituição sozinha, ela não garante absolutamente nada. Então, a gente teria que fazer uma combinação entre o discurso dos direitos e um discurso do poder. Porque a Constituição realmente não garante nada e não é a Constituição que vai pedir a instauração de um estado de exceção em pleno regime democrático. Então, a gente às vezes tem que parar com essa ideia de que estado de exceção existe só em ditaduras, totalitarismos, regimes autoritários. E na democracia não há estado de exceção. Há muito estado de exceção em plena normalidade democrática. É isso. Beleza?